Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, conservando receitas e ingredientes para manter o sabor da comida caseira, com ambiente amplo, confortável e com o melhor atendimento. Bento Gonçalves 950, teleentrega 3671-8057. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Horas 7 minutos, é o programa Primeira Hora, hoje é sexta-feira. E olha, 17 graus 2/10, não vai vir sol, minha gente. E as roupas estão aí pra secar. Nós temos que dar um jeito nesse sol aí, hein? Pior é que amanhã, eu tô olhando aqui, ô Yuri, 9 da noite hoje começa a chover. Amanhã, chuva também. Não, acho que não é em volumes grandes, mas teremos chuva sim, com certeza. Agora, Comercial J Milan, o seu representante oficial da Gerdau em Camaquã e região. Aço tem que ter a marca GG da Gerdau, Comercial J Milan. Marechal Floriano, 1421, telefone 3671-1233. Olha, a minha amiga Aninha disse o seguinte, olha só que legal, ó. Ela disse o seguinte, o filho dela, o Vinícius, que mora em Nova York... Pois é, nós estamos ao vivo com Nova York, né, o Yuri? O Yuri tá mostrando na tela aí, Nova York, cerimônia de lembrança aí de dor naquele 11 de setembro. Ela disse que o Vinícius, em Nova York, lá no Brooklyn, ele ouve todas as manhãs o programa Primeira Hora. Viu? Que legal? Para assistir as notícias da Terra. Que legal. Obrigado, Vioninha. Obrigado a toda a família aí, a família Corezola, a família Vieira aí, que estão grandes amigos meus, hein? Bah! Que coisa boa, lembrança que eu tenho, paixão. Plus Engenharia, 30 anos, criando, construindo ou reformando. Possui um quadro técnico capacitado e experientes, atendendo projetos e construções no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Plus Engenharia, 30 anos, hein? Marechal Floriano 275, telefone 3671-5266. Bom, e a conversa agora é sobre medicina. Vamos falar com o Dr. Diego Armando Selig. Ele que pela primeira vez bate um papo conosco aqui. Nós tínhamos programado um assunto, mas eu resolvi mudar o assunto aqui para fazer um assunto um pouco mais generalista, porque nós queremos oportunizar dos ouvintes fazerem alguns questionamentos. Então, algumas coisas assim é importante. Doutor Diego, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica. Primeiramente, muito feliz por estar aqui nessa rádio tão importante para a cidade, né? E venho aqui conversar um pouco sobre a área da medicina, a área que eu sou especialista em ortopedia e traumatologia. Eu quero então fazer a primeira pergunta mais básica. Explica por que ortopedia e traumatologia nessa titulação de vocês médicos dessa área. Então assim, ó, Fábio, quando a gente termina, né, a faculdade de medicina, depois a gente escolhe uma área que a gente tem mais interesse, né, para fazer a especialização. Então quando tu escolhe essa especialização, essas duas áreas juntas, a parte da ortopedia e a parte da traumatologia. A ortopedia, a gente costuma dizer que é a parte mais crônica, assim, que não tem tanta urgência. Não quer dizer que o paciente tenha dor, não seja uma urgência, né? Mas aquela, digamos, são coisas crônicas que tu não precisa resolver na hora. E a parte da traumatologia é a parte que necessita uma certa urgência, né? O paciente, ele sofreu um certo tipo de traumatismo, de queda, de acidente, e aí devido a essa energia de trauma, ocasionou algum tipo de fratura, algum tipo de luxação, e aí ele necessita de um tratamento de maior urgência. Tá. Então essa é a divisão, assim. Mas a especialização é feita as duas. Quando tu tá fazendo o aprendizado todo, tu vê as duas partes. Bom, mas tu esteve em São Paulo fazendo a tua residência lá. E tu se especializou, uma coisa que é legal nessa área da medicina é que tu pode buscar áreas assim mais especializadas, né? Tu pode ser especialista em mãos, tu pode ser especialista em coluna.
Tu te especializou em pés e tornozelo. O que te levou a ter a especialização nesse setor? Pois é, Fábio. Então, assim, durante a minha especialização, normalmente a gente vai gostando, né, mais de uma determinada área, né? Aí tem colegas que é especialista em joelho, que prefere essa área, outro do ombro. Aí eu gostei muito da área da cirurgia, assim, do pé e do tornozelo. Eu acho que eu consegui... Ela é uma área muito completa, assim, a gente pode fazer diversos tipos de tratamento, diversos tipos de cirurgia. Então, eu achei uma área super completa, assim. E também eu vi que fazia falta alguém na região aqui, tá? Sim. Porque aqui eu percebi que de Porto Alegre para a região sul não tinha nenhum médico com essa especialidade. E aí, quando eu fui fazer, teve um colega que é de Rio Grande que fez também. Ah, que legal. Então ele mora em Rio Grande. Então aqui, digamos, da região sul, aqui de Porto Alegre para o sul, tem só eu e outro que tem essa especialidade. É que quando chama especialista, quer dizer, tu fez a medicina de todo, mas quando tu fala em especialidade, quer dizer, tu tem que tratar com aquelas informações baseadas em uma região de extremo, né? Porque é o pé e o tornozelo. Quer dizer, eu creio que deve ser assim um foco muito maior de problema de toda a região de traumatologia ou de ortopedia, ou coluna, eu acho, ou pé e tornozelo, né? A gente vê que tem bastante assim, paciente com essa queixa, né? Ela gera muitas lesões, né? E a partir das lesões gera outros problemas, assim, por exemplo, entorse de tornozelo, é uma das lesões mais comuns que existem, principalmente na prática esportiva, assim, né? Então eu achei que era bem importante ter alguém nessa área. E eu achei muito interessante essa área também. Então, a partir de tudo isso aí, eu decidi investir nessa área. Então nós vamos começar com umas perguntas dos ouvintes aqui, só para o pessoal ficar mais desacanhado com o negócio. Mas antes disso, um abraço para o meu amigo, irmão Alex Haas, que está aqui conosco, também acompanhando a entrevista. Quer dizer, estou esperando a manhã inteira para entrevistar o Diego. Vamos tomar agora aqui. Aqui é a primeira pergunta. A Rejane pergunta o seguinte. Ela tem neuroma de Morton. Nos dois pés, sofro muito com isso. Além da dor embaixo dos pés, eles queimam por cima, até a meia que coloco causa desconforto. Isso tudo é sintoma do problema. Ela pergunta o seguinte, faz uma afirmação. O que é neuromas de Morton? Eu nunca tinha ouvido falar nesse tema. Então tá. O neuroma, assim, a gente diz que é qualquer acúmulo de células nervosas. Então, por algum motivo, se criou um acúmulo de células nervosas e aí faz como se fosse uma bolinha, assim. Sim. E essa bolinha fica bem entre a cabeça dos ossos do metatarso. Então, quando Mas o que é metatarso? Metatarso são ossos... Onde inicia os dedos? É a região atrás dos dedos. Tá, entendi, tá. Então, entre a cabeça dos ossos do metatarso, cria o neuroma e normalmente quando tu pisa, a cabeça dos ossos aperta esse nervo. Ah, entendi. Então, quando vai apertando esse nervo, assim, esse acúmulo de nervos, que vai dando essas sensações sensação de choque, de queimação, de ardência, pode dar dormência também. Aí isso é variável, assim, não é uma regra fixa, né? Mas dá todos esses sintomas mesmo. E o caso dela aqui, ela deu nos dois pés. Pode acontecer nos dois pés. Isso é uma fragilidade do organismo da gente? O que pode dar esse problema do morto? Isso pode ser assim, ela é mais relacionada com a pessoa que tem o pé cavo. O pé cavo é aquele que tem o arco, aquele do pé, é mais alto, assim. Pois é, isso é uma coisa que nós temos que falar, porque tem muita gente que... eu tenho o pé chato, qual é o problema? Mas tu tem o pé ao contrário, um arco muito maior do que o normal. É aquele pé alto, assim, né? Então, assim, quando o pé ele é alto, aumenta a área de pressão aqui. Sim, na base, nas pontas, Isso. E aí o nervo tá bem entre essas regiões que tá com muita pressão. Mas olha aqui, já abrimos um outro assunto que eu quero conversar outra hora. Quando é que nós temos que olhar para os pezinhos dos bebês lá, dos criancinhos, dos grandinhos, como é que vai... Não, porque... É bem importante o que tu tá vendo aí é um problema que daqui a pouco poderia ter sido ajudado lá atrás, né? E muitas vezes, o pezinho dele é assim, deixa assim... E aí acaba tendo um problema. Bom, vamos lá então. Então, neuromas de Morton, só para concluir o assunto. Como é que se trata isso? Normalmente a gente inicia com a tentativa de tratamento conservador, que a gente chama, né? Então faz uso de palmilha e medicações, principalmente anti-inflamatório e analgésico.
Ela é paliativa? Boa parte tem resolução, assim, com o uso da palmilha, principalmente. Sim. Se não, a gente tenta pelo menos 6 meses, 1 ano. Se não tem uma boa resposta com esse tratamento, aí depois a próxima etapa é o tratamento cirúrgico mesmo. Cirúrgico. Aí tu tira, né, tu faz um acesso nessa região e tira esse acúmulo de nervos que tem ali. O que pode acontecer é tu ficar com um pouquinho de diminuição de sensibilidade entre os dedos. Tu fica um pouquinho dormente aquela região depois. Mas nos pés não tem muito problema, né? O problema é nas mãos, assim, que tu tem muito. Nas mãos tem problema maior pela, né? Sim. Tu utiliza mais. Mas os pés pode daqui a pouco tu fazer algum tipo de lesão, ter mais, né? Pela falta de sensibilidade, tu gerar alguma lesão ali, ter mais dificuldade em resolver essa lesão. Tu vê, né? Então, neuromas de morte. Isso é uma coisa comum nas pessoas? Até assim, quando a gente começa a fazer ambulatório de pé, aparece bastante. É relativamente comum, assim. Mas tem muita gente que não sabe, né? Tem todo esse quadro, só que não sabe Pode o que é. Pode achar que é calo, doutor? O calo também. O calo, ele, nessa região, ele é mais específico no pé cavo, esse, que tem uma área de pressão maior nessa região, né? Então pode fazer o calo e o calo gerador também. Sim. Ele é um pouquinho diferente, assim, mas ele é mais associado a esse pé cavo também. Tu falasse agora há pouco no intervalo a respeito do meias sem costura, sapatos sem costuras aparentes, isso tudo pode ajudar? Aí, a questão das meias e dos sapatos, a gente usa muito para o paciente que tem perda de sensibilidade nos pés, tá? E quem é esse paciente? É principalmente o paciente diabético. O diabético de longa data, ele começa a sofrer um quadro que se chama neuropatia periférica, e essa neuropatia vai diminuindo a sensibilidade nos pés, e qualquer tipo de atrito, de lesão, assim, pode ocasionar alguma lesão, essa lesão evolui para úlcera. Então a gente usa o sapato e a meia como uma profilaxia, que a gente chama, para evitar lesões nesses pés. Entendi. Boa essa informação. Aqui tem muita gente participando, já vou perguntar mais uma pergunta, então, só para nós podermos entrar no assunto ortopedia e depois traumatologia. A Marilene diz o seguinte: o filho dela fez uma cirurgia de rompimento total do tendão do joelho. A cirurgia foi bem acima do joelho. Ouvi falar que outras são abaixo dos joelhos e recuperadas. Ela pergunta o seguinte sobre a recuperação. Cada caso é um caso, né? Quer dizer, quando você vai fazer uma cirurgia de tendão de joelho, eu não sei se o tendão tem posição para vocês entrarem e fazer a cirurgia acima ou abaixo. Como é que funciona essa decisão? E se for acima ou abaixo, tem diferente tipo de recuperação? Assim, Fábio, isso a gente tem que avaliar, né, com o exame físico e o exame de imagem. Então, essa ruptura pode ser feita. A gente tem aquele ossinho redondo no joelho, que se chama rótula ou patela, e aí em cima dele tem o tendão, que é o tendão do quadríceps, desse músculo da coxa. Sim. E abaixo dele tem o tendão patelar. Uma recordação que eu tenho do tendão patelar é aquela imagem clássica do Ronaldo Fenômeno, que ele tá jogando lá e faz o movimento ali, e rompe o tendão patelar e a patela dele sobe. Dá pra ver o osso dele subindo. Então, assim, tem que ver qual que teve a ruptura, né? Aí, normalmente, assim, a gente opta pelo tratamento cirúrgico nesses casos, tá? Tem que fazer, ou ele rompe bem abaixo do osso, assim, aí tu tem que botar esse tendão de novo no osso, fazer ele grudar no osso, ou ele pode romper no meio do tendão, aí é mais uma costura que tu faz. Entendi. Tá? Então, aí a recuperação depende de cada caso, assim. Sim. E a chegada no tendão, obviamente, tem que ver qual é o caso que propiciou isso aí. Isso. Eu quero mandar um abraço para a mãe do Diego, minha amiga longa data, ela e o pai. Tá, o Armando e a dona Regina estão vendo o programa? Provavelmente estão na escuta. Que coisa bem boa. Os pai coruja, rapaz, isso aí é uma maravilha, a gente ter esse negócio. Bom, vamos falar um assunto sobre, eu acho que é também importante, sobre o papel do traumatologista e do ortopedista. O traumatologista é aquele que é chamado, geralmente quando a gente está falando da palavra trauma, ou seja, choque,
batidas, fissuras ou mesmo quebrar algum membro. Esse é o papel do traumatologista para atender esse tipo de caso? Esse tipo de caso. Normalmente, assim, o que a gente diz? O traumatologista é aquele que faz principalmente plantão a nível hospitalar, assim, né? Sim. Que o paciente se machucou e vai procurar algum lugar para atendimento, Sim. né? E não tem uma consulta marcada para aquilo. Sim. Ele vai na urgência lá e aí, a partir daí, vai fazer exame de raio-x ou o que for necessário. Sim. E aí o traumatologista atua nessa área e vai fazer o diagnóstico da lesão e a partir do diagnóstico vai fazer o tratamento específico. Normalmente ali, o paciente fraturou, se não é uma fratura que a gente diz exposta, assim, né? Normalmente a gente usa o gesso para fazer a imobilização inicial e depois faz um acompanhamento ambulatorial com esse paciente. Porque muitas vezes no trauma a pele incha, o músculo incha, né? E, quer dizer, eu já vi um amigo meu dizer, mas eles não fizeram nada com o meu... Acho que foi o antebraço aqui que deu um problema. Não fizeram nada. Eu disse, olha, meu amigo, enquanto tiver uma bola do jeito que tá inchado, não tem como tu botar um gesso numa... Sim. Daqui a pouco tu como é que chama? Bloqueia, não. Garroteia. Garroteia, isso. É bem isso. Muitas vezes a pessoa fica assim, mas tu só vai botar isso aí, né, após o trauma. Então, eu sempre gosto de explicar assim, ó, que após o trauma, o organismo sofre esse edema, né, esse inchaço, e a partir daí, a gente não pode comprimir muito aquela região. A gente tem que apenas estabilizar. E a gente usa uma tala de gesso. A gente passa a tala e passa a atadura ao redor. Só para imobilizar mesmo, né? Isso. Aí, conforme for na evolução do quadro, assim, né? No retorno ambulatorial, a gente troca para aquele gesso fechadinho, branquinho, que o pessoal gosta de assinar ali no Sabe gesso. que eu nunca quebrei nada. Tem um amigo meu, o meu amigo Luiz o Adolfo, o Dodo, que quebrou o braço direito e esquerdo. Ele assina, ele escreve com as duas mãos, porque ele que quebrava de braço era uma coisa louca, meu. Eu também, felizmente, nunca tive. Tipo mas então eu não sei, nunca passei nessa área de traumatologia ali. Mas é o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo. Eu tenho uma pergunta do Almiro aqui, meu grande amigo, e tem outras perguntas chegando, mas eu não sei se o esporão é a palavra certa. Isso é para médico traumatologista, para... O esporão, assim, a gente acaba, quando faz ambulatórios de pé, assim, também, aparece muito. Paciente. Tá, mas isso aí é pra tua área. É pra minha área. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar depois do intervalo, a pergunta do Almiro a respeito desse assunto aqui, que eu sei que muita gente tem esse problema, viu? Não é pouca gente. E eu quero saber o porquê que as pessoas têm esse nome, que eu não gosto muito do nome, mas é usado como esporão. Já voltamos. Acústica e a hora certa. 11h24. O Paradouro Bartz informa que está de portas abertas de segunda a sábado, das 19 às 23 horas, seguindo todas as orientações de prevenção ao coronavírus. Nossa equipe já estava com saudades de receber você e sua família. São diversas opções de filés, massas, peixes e frangos. Se preferir, realize seus pedidos pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. Já pensou em ter a internet ideal para sua casa e com preço que cabe no seu bolso? Quem sabe ter a partir de R$ 79,90 até 500 MB de velocidade. Então vem para a Ozernet e garanta o alto desempenho de conexão para toda a família com preços muito especiais. É internet sob medida para você. Basta ligar 0800 494 2030. Ozernet, o plano ideal para a sua vida. Vem aí, o programa especial da Semana Farroupilha Virtual do CTG Camaquã, em parceria com a Rádio Acústica. É dia 19 de setembro, às 14h, aqui na Acústica, e em vídeo nas plataformas digitais. Um programa especial para valorizar e resgatar a nossa história, nossa cultura e tradições, além de muita música e sorteio de brindes. Participe do programa especial da Semana Farroupilha Virtual. Na fronteira, Realização CTG Camaquã e Rádio Acústica. Patrocínio Serve Uniaselv e Posto Triângulo. Apoio Loja Requinte e Ozirnet. Nó na língua em inglês? O Senac Camaquã te ajuda a soltar a língua com o curso de idiomas que você não vai mais esquecer. Inglês para crianças e adultos a partir de 6 anos, adolescentes, jovens e adultos. Material didático importado incluso e sem taxa de matrícula. Acesse
Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se para estudar no segundo semestre. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. 11h27. Bom dia. Vamos aos destaques do portal de notícias acústicafm.com.br. Acolhendo o pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça decidiu nesta quinta-feira que o réu Luciano Bonilha Leão será julgado em Porto Alegre. O assistente de palco da banda gurizada Fandangueira é um dos 4 réus que respondem pelo incêndio da Boate Kiss em Santa Maria no dia 27 de janeiro de 2013. Os promotores de justiça designados para o júri do caso Kiss comemoraram a decisão. Você confere a matéria na íntegra lá no nosso portal. E um novo caso de golpe dos nudes foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camaquã. A tentativa de golpe foi realizada através das redes sociais. O homem informa ter recebido o convite de uma mulher no Facebook. Após aceitar a solicitação, ela pediu o número do WhatsApp da vítima e durante a conversa começou a enviar fotos e vídeos para ele. Diante disso, a jovem afirmou que o pai dela havia descoberto a conversa e iria denunciar. Neste momento, a vítima percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia para registrar o fato. 11h28. Outros destaques você confere no nosso portal de notícias. Da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Próxima edição às 2h30 da tarde. Mesmo antes da pandemia, a Nobre Duque já pensava na saúde. Fomos pioneiros no sistema de agendamento de horário por aplicativo ou site. A Nobre Duque conta com ambiente climatizado e higienizado constantemente, capa descartável, luvas em todos os procedimentos e totem gel. Tudo para o seu conforto e segurança. Agende já o seu horário de atendimento. Pensou barbearia? Pensou Nobre Duque. Participe da promoção do Super São José e Frigorífico Coqueiro. Para concorrer, basta curtir a página do Super São José no Facebook, marque 3 amigos e compartilhe em modo público. O sorteio será realizado no dia 19 de setembro, às 17 horas. Promoshare Dia do Gaúcho é no Super São José, o super da nossa gente. Todo dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. Já estamos de volta com o Primeira Hora. Oferecimento: Óticas Carol, Ozirnet, Grupo Mediari, Sicredi, Senac, Casual Mix, Roxo Centro de Compras, Afubra, Pata Negra Empório Gourmet, Fortral New Holland, Chafariz, Rede de Farmácia São João, Centro de Medicina Especializado Dr. Toffer, Marco Pires Imóveis e Sulpar. São 11h30, 17 graus e meio, esse é o programa Primeira Hora, aqui Acústica FM Camaquã. Confira a super liquidação de inverno da Casual Mix. Olha, a Casual Mix tem em Amaral Ferrador, Dom Feliciano e aqui em Camaquã, do lado da Óticas Carol. E a Casual Mix tá fazendo o seguinte, é um descontaço aí de 20, 30 e até 40% de desconto nessa linha de inverno. Aproveite, corra ali, Olavo Moraes 910, bem na frente do Paradão. E atenção, amigo empresário, hein? Quer estar em dia com a saúde do seu trabalhador? Então contrate o serviço de saúde e segurança do trabalho da Mediari. Vá até a Mediari, tome um cafezinho, fale com as consultoras pelo 5198-594-6823.
Nó na língua inglês? Não, o Senac te ajuda a soltar a língua com um curso de idiomas. Inglês para crianças a partir de 6 anos, adolescentes, jovens e adultos. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se para estudar agora no 2º semestre. Estou falando aqui com o Dr. Diego Armando Selig, ele que é ortopedista e traumatologista. Nós estamos iniciando um bate-papo aqui, que eu já falei muitas vezes, vou repetir de novo. Eu acho que o papel da acústica aqui, entrevistar profissionais de várias áreas, é fazer com que as pessoas se motivem a procurar um profissional, certo? Não quer dizer que o nosso entrevistado seja o profissional que a senhora pode procurar, mas saiam da zona de conforto, procure alguém que pode tentar lhe ajudar. E agora no intervalo eu estava falando aqui uns assuntos, gente que ele, como atendeu muito tempo na área da sua residência em pronto-socorro, né? Acaba recebendo casos assim de gente que deixa para último dos últimos casos procurar um pronto-socorro. E aí vai ver que o assunto já está levando 2, 3, 4 anos na pessoa. Mas agora perguntas aqui. Vamos lá, vamos para pergunta. Eu adoro pergunta aqui. Tá, aqui ó. No calcanhar tem uma inflamação e às vezes dói como um calo, inchado e amarelo. Mas às vezes não incomoda. O que pode acontecer calcanhar com inflamação? O calcanhar é uma das principais áreas de carga assim, do corpo. Sim. Né? Então, ele é sujeito mesmo a ter inflamações, assim, pode ser qualquer microalteração, assim, que ocorra nele, sim, ele ficar sujeito a essas inflamações. O ideal é ver bem, assim, se é mais na área plantar ou na sola do pé ou na parte de trás dele, onde se insere assim, o tendão de Aquiles. Então ele dá problema principalmente nessas duas áreas. E também pode dar problema quando teve uma fratura de calcânio, por exemplo, ou uma fratura do talos, que é o osso acima dele, tem um processo de desgaste nessa articulação entre os dois. Então essas as principais alterações que acontecem no calcânio. O reflexo vai dar na dor do calcanhar. Isso. Usar salto alto ou não usar salto alto? As mulheres têm tendência a ter mais problema disso ou não usando salto alto? Usando o salto alto. Tu tá usando salto alto, tu tá botando todo o peso do corpo, mas mais naquela área da cabeça dos metatarsos que eu tinha falado. Sim, exatamente. Então tem muita queixa de metatarsalgia, a inflamação, dor nessa região dos metatarsos, tá? E outra situação que a gente tem grande associação com o uso de salto alto e bico fino é o popular joanete. Pois isso aí nós tínhamos que falar então sobre isso. Eu tenho uma pergunta aqui, lá pertinho do joanete, que o Almiro pergunta sobre qual o tratamento para fascite plantar, o famoso esporão. Isso aí tu estava falando agora que o esporão tem a ver com o pé curvo, essa curvatura dele, interna dele é muito grande, isso facilita para vir esse esporão. Correto, Fábio. A fasciite plantar ou o esporão do calcânio, a gente tem embaixo do pé essa estrutura que se chama fáscia. Ela é como se fosse uma interligação corda entre o calcanhar e a parte frente do pé. Isso aí, tá? E ela é mais associada ao pé cavo. Por quê? A fasciite ela é um encurtamento dessa fáscia. Sim. Então, se o pé é o pé plano, que é aquele assim, essa fáscia está alongada. Mas o pé cavo, essa fáscia está encurtada. A queixa principal do paciente que tem a fasciite é quando ele acorda e pisa no chão. Que dá aquele... Quando ele faz isso, essa face ela sofre um alongamento abrupto e até ocorre pequenas rupturas nela, e é quando ocasiona a dor. Bom, só dar um ponto então. Isso aí é um sintoma que a pessoa está tendo um problema nesse tendão, nessa ligação. Isso. A pessoa acordou, põe o pé no chão, dá um choque e uma dor. Isso aí. É o principal sintoma, assim, é o quadro mais clássico dessa doença. Então a pessoa nesse momento tem que saber que já tem que começar a pensar em procurar um médico. Correto. Porque isso poderá trazer o esporão. Pode ser. Aí o esporão, por que é chamado de esporão assim? Aí bem da onde sai a fáscia, começa a fazer um processo de inflamação tão grande que aquilo aí calcifica. E aí cria um biquinho para baixo assim do calcanhar. Bah. Que é como se fosse um bico, assim, eles chamam de esporão. Sim. Né? Popularmente chamado de esporão mesmo.
E como é que você chama na medicina esse termo? A gente chama de fascite plantar. Fascite plantar. Né? A gente lembra do jogador Luan, que era do Grêmio, e tratou muito tempo, assim. Então, o tratamento, o paciente tem que ser paciente mesmo. Porque não é de uma hora para outra. Imagina um profissional do esporte ter um problema desse. Com toda a assessoria que ele tem, né? De saúde, tecnológica. E teve dificuldade em tratar. Né? E muitas vezes ele deixou de jogar partidas importantes porque tinha esse problema. O assunto vai lá atrás na hora da construção do pezinho da gente, né? Isso mesmo. Lá. Não tá no meu currículo aqui de fazer uma pergunta, mas quem tem pé chato tem problema ortopédico no futuro? Ou não? Como é que funciona isso? Pode ser. O pé chato, assim, a gente tem que fazer um certo acompanhamento com ele, tá? A gente tenta tratar principalmente assim no início. Ele tá começando a incomodar. Pode ser com o uso de palmilha, algum tipo de fisioterapia. Mas futuramente, se não faz nenhum tipo de tratamento, esse pé, ele quase inverte o arco, assim, fica quase o arco ao contrário. Ao contrário. Então ele começa a causar uma área de dor que numa região que não era para tocar no chão. Sim, então, essa parte de dentro do pé, que era para ser uma parte suspensa. E quando é que a gente tem que começar a olhar o pé, os pezinhos? Vamos lá, o pediatra tá lá examinando. Naquele momento já tem que estar olhando para o tamanho, para o formato do pé? Tem que olhar. Desde o nascimento, assim, a gente tem uma doença que chama pé torto congênito. O pé torto congênito a criança nasceu ali e tem os pés totalmente virados para dentro. Sim, assim, sim. Né? Tem uma descrição histórica que diz que o Curupira, ele teve o pé torto congênito, só que nunca foi tratado. Então ele tinha aqueles pés quase para dentro, para trás, assim. Sim. Né? Então, tem lugares que não fazem esse diagnóstico e aí a criança vai crescendo com aquilo ali. Também lá em São Paulo nós pegamos pacientes com 40, 50 anos lá do interior da Bahia, de outros lugares, que nunca conseguiram tratamento. Então eles pisavam com a parte de cima do pé no chão. Eu já vi isso, é uma pena. É uma coisa assim que chega a ser bizarra, assim, sabe? Por não ter tratado na hora certa, né? Porque um pé, uma mão, um braço, com o tempo tu consegue reverter essa situação, né? Então quanto mais novo a gente tivesse algum diagnóstico mais preciso, mais fácil o tratamento. Quanto mais criancinha, o osso é mais mole, é muita cartilagem que tem, então a gente consegue moldar, fazer uso de gesso ou de outra estrutura. Sim, né? para botar no lugar. Isso. Bom, interessantíssimo esse assunto aqui. Então o pé chato tem o mesmo tipo de... Poderá ter o mesmo tipo de problemas até mais graves com o pé côncavo demais, entendeu? Isso? É isso. Não, os dois podem gerar grandes problemas, assim, pra... A Leonor pergunta uma coisa aqui, ó. Tenho inflamação na gordura de OFA, com H, ela botou. Já fiz o tratamento de fortalecimento e filtração, mas continuo com inflamação. Agora estou fazendo um outro tipo de tratamento. Como é que se trata essa questão da gordura de OFA? Ela já tentou diversos tipos de tratamento conservador. Algumas vezes a inflamação é tão grande assim que não conseguiu combater ela, que cria um processo já de degenerativo naquela região. Então, onde é que dá esse problema? A gordura de OFA é bem na região do joelho. Joelho? Quando vai para a perna, assim. É bem entre a patela e o joelho. Sim. É mais ou menos naquela região. Então, às vezes, cria um processo degenerativo tão avançado já que não consegue mais, de modo conservador, que a gente chama, tratar com ali. Algumas vezes já tem que pensar no tratamento cirúrgico. Ela disse que fez ozônio, terapia, mas não está tendo a solução. Então, daqui a pouco é um problema já de fazer até a cirurgia. É uma gordura, vamos botar assim? É uma gordura que sofre essa inflamação e ela vai degenerando. E tu consegue extrair isso numa cirurgia? Consegue. Bom, então eu digo lá em casa, né? Digo para quem está comigo, eu detesto dor. Eu já tô dando um aviso pra turma, né? Certo. Agora, tu conviver com dor sem procurar uma alternativa, aí é demais. Eu já não gosto de dor, imagina não procurar. Bom, a Jussara pergunta o seguinte, doutor Diego. O que é osteopenia difusa? Isso aqui eu tô dizendo para ele que é um programa que nós vamos fazer só disso. Mas explica para nós qual é a diferença do osso normal e as outras duas variações. Então, a osteopenia, ela é um termo utilizado que se diz perda da massa óssea. O osso está um pouco enfraquecido já, tá? O osso ele tem 3 classificações em relação à densidade dele.
Ou ele é normal, ou ele ele tá com osteopenia, ou ele já está na osteoporose. Então a osteopenia é o meio caminho entre um osso normal e a osteoporose, né? Isso é bem importante, assim, o tratamento disso, porque chegando na osteoporose, o osso já está num grau muito alto de fraqueza, e isso pode ocasionar fraturas, até mesmo sem ter trauma. Isso eu conheço bem, essa questão da osteoporose. Eu queria te perguntar o seguinte: a osteopenia dá dor na pessoa? Pode dar dor. Uma dor, assim, uma dor generalizada, não num ponto específico. Sim, tem dor. Tu tem dor, mas não sabe onde é que é a dor. Tu tem uma dor, tu pode ter um certo tipo de fraqueza também. Então tudo pode estar relacionado... Quem pode ter mais problema de osteopenia ou de osteoporose? Homem tem problema ou é só mais mulher? Homem pode ter problema, né? Mas o mais comum é a mulher e após a menopausa, após alguns anos de menopausa. Por isso que é importante o acompanhamento de uma ginecologista sempre. Sempre, muito importante. E é importante daqui a pouco tu ter que fazer algum tratamento com a recuperação de cálcio, essas duas coisas aí. Isso mesmo. E nós estamos aí numa época de hibernar dentro de casa por causa dessa tal de pandemia, e as pessoas deixaram de pegar sol, que é um dos meios importantes para... E outro fator que contribui, né, para a osteopenia e osteoporose é o sedentarismo. O osso não tem estímulo nenhum, só fica parado. Então o organismo precisa de cálcio e vai lá e tira do osso. Tá vendo, né? Aqui o doutor Diego. Doutor Diego é neurologista, não, perdão, é ortopedista e traumatologista. Estou fazendo outra perguntinha aqui legal, ó. O marido da nossa ouvinte diz que tem um calo que ocorre no dedo mínimo. Dói muito. Ele tem dificuldade para os calçados. O que é? É um calo isso? O que é? Pode ser assim, ó. A gente chama... É o joanete do quinto dedo. Ah, joanete. É o joanete do quinto dedo. Isso tem mesmo. O quinto dedo ele acaba ficando mais para dentro e essa área do lado aqui dele acaba ficando saliente. E aí, se tu usa um sapato que é muito apertado, pode começar a ocasionar um incômodo nessa região mesmo. E tem gente que mexe, acha que é calinho e tira um pedacinho. Aí tem que tentar descobrir bem o que é. Esse tal do joanete é um negócio que pode voltar se tu tira, se tu extrai? Pode voltar. Eu tenho uma pessoa que fez essa extração, diz que é uma recuperação ruim. É uma cirurgia que é um pouco complicada, assim, porque daí o paciente tem que ou deixar de pisar, ou só pisar com uma sandália que pisa só com o calcanhar, né? E a recuperação, assim, é um pouco dolorida também, é um pouco chatinho, assim, de... Mas dá pra gente tentar tratar enquanto tá pequenininho. O quanto antes tratar é melhor, né? Então, meu amigo, você que tem joanete, quanto mais crescer, pior pra ti, viu? A Regiane diz assim, ó, adorei a entrevista, já marquei a consulta. Viu que legal, ó, isso é bacana isso aqui, ó. O neuroma de Morton, pergunta a nosso ouvinte, pode voltar? Pode voltar. O neuroma de Morton, então, ele é esse acúmulo de células, né? De células nervosas. E aí, mesmo tu tirando, ele pode ter uma recidiva ou até mesmo acontecer entre as cabeças vizinhas, assim que a gente diz. Sim. Né? Normalmente ele ocorre entre a terceira e a quarta cabeça dos metatarsos. É o mais comum. Mas pode, digamos, tu tira essa e pode acontecer nas outras, assim. Então, mas é uma cirurgia de fazer fácil, de recuperação fácil? Essa de neuroma é relativamente tranquila de ser feita. Ela não envolve muita agressão no local. A recuperação também é mais tranquila. E tirou, durante um tempo, pode conviver tranquilo com o seu pezinho, pousar na praia e tudo mais. Isso mesmo. Coisa legal, hein? O Zamir aqui tá dizendo o seguinte, ó. Um bom e abençoado dia para vocês. Olha que legal quando a pessoa diz isso pra nós. Ela diz, o meu filho tinha pé virado. Ele tratou, operou e hoje caminha normal. Olha que só. Legal, hein? É muito importante isso, né? Quanto Obrigado, antes feito coisa boa isso, né? O diagnóstico e o tratamento é melhor, assim, o resultado, né? Quanto mais tardio, fica bem mais difícil o tratamento. Sim. O importante, né, gente? O importante é a gente procurar cedo. Quando é criança, é mais fácil ainda, né? Pra te ir regulando, arrumando, né? Sim. Eu me lembro que os pediatras dos meus filhos, na hora da consulta, ele juntava as pernas. Isso. Juntava os pés, puxava os pés assim, fazia parece um movimento para saber se os pezinhos estão tendo articulação normal. Isso. E para ver se não tinha, como é que chama? Perna cambota? Isso, a perninha cambota. A curvatura das perninhas, isso. Né? Via se aquilo ali também não estava com problema, comprometido. E outra situação que acontece muito ao nascimento, que a gente tem que investigar,
é a luxação congênita do quadril. É quando a criança nasce com o quadril fora do lugar. Então, assim, isso, se não trata também, dá repercussões muito grandes pro resto da vida. O Jorge está dizendo uma coisa aqui que eu queria até te colocar. Ele disse assim, a mulher dele tem osteopenia, tomou cálcio, inclusive sol, que é aconselhado pelos médicos, mas não melhorou em nada. A osteopenia, eu acho que tem reversão. Eu me lembro assim que nós tivemos em casa um problema e houve um tratamento forte, e muita vontade da pessoa querer ir pra rua, caminhar, pegar sol. O exercício ajuda muito, né? Mas a osteopenia, ela é reversível. Ela é reversível, com certeza. Eu acho, Jorge, assim, essa questão... Eu me lembro que a minha mãe frequentava um ortopedista e o ginecologista juntos. Era um colega do outro... Isso. Porque tinha alguns medicamentos que precisava... O ginecologista tá junto na jogada, é isso aí. Porque quando, principalmente, como eu disse, né, a mulher após a menopausa, ela sofre alterações hormonais, ela deixa de produzir alguns hormônios, e esses hormônios eles são responsáveis pela manutenção do osso, pela qualidade do osso. Então, como diminui muito esses hormônios, então o osso começa a perder a manutenção que ele tinha. Então, outras estruturas vão lá e tiram, principalmente, o cálcio do osso. Então, é bem importante, assim, esse tipo de tratamento. E mesmo que não tenha curado da osteopenia, mas ela não evoluiu para osteoporose também. Tá. Ela pode se manter no lugar. Pode se manter. Vamos fazer o seguinte, eu tenho mais um breakzinho. Eu tenho umas perguntas aqui, falando sobre desgaste do menisco nos 2 joelhos. Sente muita dor. Vamos falar com o Dr. Diego na volta do break. Acústica e a hora certa. 11h47. A Tecmac Mahindra está chegando a Camaquã. Um novo conceito em concessionária para levar até você toda a qualidade, tecnologia e robustez dos tratores Mahindra para a região. Com respaldo técnico e garantia em peças e serviços de fábrica, a Tecmac vai levar as melhores condições de ofertas em tratores e implementos até você. Visite a nova concessionária Tecmac Mahindra em Camaquã, Avenida José Loureiro da Silva 227. Na confecção de seus óculos, a Joalheria e Ótica Londres é top of mind de credibilidade e perfeição. Joalheria e Ótica Londres, armações de classe nacional e internacional com performance avançada que combinam com a sua personalidade. Lentes orgânicas, bifocais e multifocais, antirreflexos, anti-arranhões, com tratamento de borda e finas joias e relógios. Joalheria e Ótica Londres, técnica, qualidade e perfeição a serviço da boa visão. Edifício Centro Comercial, Loja 7 em Camaquã. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Olá, sou Loiandro Pacheco, gerente da Elevato. Mês de setembro, a Elevato está completando 32 anos e organizamos um mês super especial para nossos clientes. Produtos com até 25% de desconto ou ainda uma condição de pagamento em até 10 vezes sem juros. Você que está construindo, reformando ou renovando sua casa, não pode perder essas super promoções de aniversário da Elevato. Sua casa, nossa causa. Uma grande festa se prepara para Camaquã no dia 17 de setembro. É o Instituto Mix que chega, trazendo mais de 100 profissões para você aprender. Serão 10 áreas que vão fazer você mudar de vida. E tem mais, estaremos trazendo o caminhão das profissões, workshops, pipocas, consulta de currículos e muito mais. Camaquã, anote aí, dia 17 de setembro, Instituto Mix. Agora sim, você vai mudar de vida de verdade, para quem sabe onde quer chegar.
A Floricultura Floresta está com muitas novidades. Nos siga nas redes sociais ou vá até a loja e confira a alta qualidade e o bom gosto dos nossos arranjos florais, buquês, presentes, plantas para jardins e muito mais. Além disso, também trabalhamos com elaboração de jardins. Floricultura Floresta, Presidente Vargas, 954. Fone 3671-5061. WhatsApp 984-7215-63. Neste ano, a Plus Engenharia completa 30 anos criando, construindo e reformando. Possuímos um quadro técnico capacitado e experiente, que muito nos orgulha. Hoje temos um departamento dedicado à execução de pisos industriais de alta resistência e para a produção de estruturas metálicas, além de todo o setor de obras e projetos. Plus Engenharia 30 anos. Entre em contato conosco na Rua Marechal Floriano 275 ou no telefone 3671-5266 em Camaquã. Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre que conecta você ao seu médico. Usando o celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Super feirão de utilidades Clipe. Panelas, frigideiras, talheres, pratos, produtos para sua casa e cozinha com até 60% de desconto em até 10 vezes. Saiba mais em redeclip.com e simplifique. Super feirão de utilidades é na Clipe. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Horas 52 minutos, 17 graus e 8 décimos. Olha, lembrando que da promoção da sorte comprar no Roxo, cada R$100 em compras, você ganha um cupom para concorrer uma bis 0 km. Consulte o regulamento completo na promoção do site gruporoxo.com.br. E amanhã, sabadão de ofertas durante todo o sábado lá na Fubra, hein? A partir das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 horas, sabadão de ofertas a Fubra, não perca. E quem tem problema de fibra ótica aí na região, olha, lembre-se, fibra ótica da Ozernet. Qualidade e velocidade para você navegar, assistir a sua série, jogar ou mesmo para o seu próprio negócio. Plano para todas as necessidades. Ligue 0800 494 2030. Ozernet em Camaquã. Com sede própria, aí na Cristóvão Gomes de Andrade, 1055. Estou conversando aqui com o ortopedista e traumatologista, doutor Diego Armando Selig. E algumas perguntas, eu vou ser um pouquinho mais rápido agora, doutor Armando. Doutor Diego, vou chamar Diego porque o Armando eu me lembro do pai dele. Diz o seguinte: tenho desgaste no menisco nos 2 joelhos, sinto muita dor. Por que a pessoa pode ter desgaste demais, hein? Provavelmente ele sofreu algum tipo de traumatismo que lesionou o menisco, e o menisco algumas vezes ele tem dificuldade em cicatrizar, de se regenerar. Então ele fica machucado e dependendo do movimento ele até pode trancar um pouco o movimento, assim. Algumas vezes esse tipo de lesão pode se tornar cirúrgico mesmo, tem que tirar um pedacinho do menisco ou costurar o menisco, então tem que avaliar bem, né, o que está acontecendo para fazer o tratamento bem específico. E sabe que às vezes lá atrás, né, às vezes de um trauma que tenha, qualquer problema que teve, quebrou, machucou, a pessoa começa a caminhar de forma desigual. Isso. E acostuma e forçando um joelho. Se tu tá tendo alguma alteração na tua marcha, alguém tá sofrendo mais para fazer aquilo ali. Tá, e quem é João Selig? João Selig é meu dindo. Ele mora em Lajeado e ele tem um programa de rádio lá também. Aqui, ó, Rádio Emoção FM. Rádio Emoção FM de Lajeado. Mas que figura, rapaz, hein? Aí o parente aqui, ó, escutando a gente. Né? Muito legal. A Lesi Souza mandando, dizendo que tá muito legal o programa. Esse é ótimo. Márcio Freitas também. Falamos sobre de neuroma de Morton, já falamos sobre isso. Aqui diz uma outra pergunta. Cravo embaixo do pé. O que é cravo embaixo do pé, hein? Não é aquilo que nós falamos. O cravo, ele é tipo é como se fosse um calo, só que ele parece que é mais dolorido, assim. Então tem que avaliar bem aonde que ele é. E primeiramente a gente tenta tirar
a área de pressão dele, de carga. Então, normalmente a gente usa algum tipo de palmilha, assim, para aliviar aquela região. Sim. Né? Porque ele gera bastante dor mesmo. Então, se continuar pisando... O cravo é uma gordura? O que é ali? Não, é como se fosse uma inflamação, assim, e aí essa inflamação se torna endurecida, e aí é como se ficasse tipo um espinho mesmo dentro do Tô mandando encerrar o programa, mas eu quero perguntar o seguinte, tem gente que mexe em calo, cara, vai na... Como é que é? Na pedicure, madicure... E o pessoal mete tesoura no calo. Isso aí. Tu já viu falar nisso? Tem bastante isso aí. É que o calo ele acaba ficando muito dolorido mesmo. E aí sim, mas pode fazer isso? Tirando, assim. É que a parte mais superficial dele, digamos, é a parte que é mais morta, assim. Tá. Né? Então até uma lixa, assim, alguma coisa, dá pra passar. Só que tem que cuidar muito a lâmina, essas coisas assim, que tu pode ter algum tipo de repercussão maior, alguma infecção, alguma coisa, né? Muito bem, a Vera aqui está perguntando um negócio que o filho dela é portador de espondiolite anquilosante. Espondilite anquilosante, faz tratamento com reumatismo, isso, os calcanhares estão calcificados. Isso é uma doença reumatológica, assim, que faz as articulações, principalmente aqui da coluna lombar e da bacia, elas tudo meio que se calcificam, então fica tudo um bloco quase só único de osso, assim. E aí? Aí tem que ver bem o que tá acontecendo nos pés, né, nos calcanhares, esse que é o problema. Teria que ver bem, assim, o que tá ocasionando. Às vezes, quando o pé pode ficar um pouco mais em equino, que a gente diz, só a ponta pisando no chão, tem que avaliar bem o que tá ocorrendo ali, né? Quem é Caroline Montaner Dias? Essa aí foi minha colega de faculdade. É uma Ela tá ouvindo o programa e tá dizendo que orgulho. Porque assim, na época de faculdade, eu tinha um grande bloqueio para falar em público, Fábio. E aí, com o tempo, isso aí foi melhorando. Na minha residência, eu acabei tendo que fazer isso. E aí, ano passado, quando eu tava em São Paulo, eu tinha que falar para um auditório lotado, assim. E lotado de ortopedistas, cara, professor. Que e coisa. aí, eu meio que me desbloqueei, assim. Então... Bom, Caroline, muito obrigado, viu? Sempre que tu quiser ver um bom programa, ouvir um bom programa, tu entra aqui na Acústica FM. Ela que trabalha em Porto Alegre, né? Isso, minha colega é pediatra. Que legal. Olha, pediatra é importante, hein? Nós falamos, Caroline, falamos em pediatra, a importância dos pediatras nessas primeiras coisinhas que vai se prestando atenção nisso, né? Bom, meu amigo, aqui eu tenho mais perguntas, mas não vai dar mais. Agora estourou o negócio. Aqui tem um problema de quadril, uma pessoa está passando. Eu vou passar para o doutor Diego essas perguntas aqui pelo WhatsApp. Depois ele me traz a informação aqui, tem coisa muito delicada. Bom, doutor Diego Armando Celi, que é ortopedista, traumatologista, muito obrigado, viu? Eu tomei bastante teu tempo, mas eu acho que é tão bom para os nossos ouvintes ter alguém trazendo assuntos do dia a dia, para a gente motivar as pessoas a se tratarem, né, doutor? Certo, é isso aí, é bem importante mesmo esse quadro que a Rádio Acústica disponibiliza para os ouvintes, né? E a gente, um ajuda o outro, né? Então a gente vem aqui... tira algumas dúvidas, conversa com a população, aí acho que é bem importante mesmo. É isso que a gente quer. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Eu que agradeço aí a oportunidade e um abraço e bom fim de semana a todos. Bom, doutor Diego que atende na Clínica Toffer, você pode conversar com ele, agendando lá no 3671-4800. Meus amigos e minhas amigas, está o programa encerrando, eu quero agradecer muito a audiência de todos. Pedir perdão para não li todas as perguntas, mas vou tentar trazer o máximo possível a resposta. Em nome de Afubra, que amanhã tem promoção lá na Fubra, hein? Roxo Centro de Compras, Senac, Ozirnet, Sicredi, Grupo Mediari, Casual Mix, Óticas Carol, Pata Negra Empório Gourmet, Fortral New Holland, Chafariz, Rede de Farmácia São João, Marco Pires Imóveis, Sulpar, Ferragens de Utilidades para o seu lar e Centro de Medicina Especializada Dr. Toffen. Segunda-feira estamos de volta, um bom fim de semana, fica aqui com o Jornal da Acústica e até lá, se Deus quiser. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Superar este momento juntos. Esse é o plano.